Vídeo 250, parte 3 desse canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. Vocês já tiveram a oportunidade de ver a parte 1 e a parte 2? Está nesse canal. Vídeo 250, parte 1, falou sobre um reajuste referente a tomar nota, algo que não será mais praticado dentro da congregação por meio dos anciãos. E aí dá uma olhadinha lá. Nesse mesmo vídeo, eu falei um pouco sobre o meu entendimento referente a alguns reajustes que a organização, as Testemunhas de Jeová como religião tem passado. No vídeo parte 2, 250, parte 2, eu mencionei sobre o estudo 31 e 32 da revista de agosto de 2024, que menciona algo extremamente importante. É ter a visão, é ser alimentado, alimentar a nossa consciência, né? Tendo em vista que muito tem se dito que a nossa consciência vai guiar isso, ou vai dizer aquilo, ou vai fazer com que possamos fazer aquilo. Bem, o que nós queremos mencionar é que a nossa consciência tem que ser treinada pela Bíblia. E uma vez que identificamos como Jeová lida com o pecado, com o pecador e com o arrependimento, fica fácil ter uma consciência muito bem capacitada para nos guiar, para fazer aquilo que de verdade Jeová deseja que possamos fazer. Agora na parte 3, eu vou analisar uns pontos bem interessantes, alguns reajustes, algumas ponderações que aqueles que tomam a frente na obra mundial das Testemunhas de Jeová desejaram colocar nessa revista de agosto de 2024. Por favor, dê uma lida nessa revista. Mas aí eu vou considerar agora o estudo 33, que teve por tema: como a congregação pode imitar a Jeová ao lidar com pecadores. Baseado em 1 João 2,1, que diz: se alguém cometeu um pecado, temos um ajudador. Já nos primeiros parágrafos aí desse estudo, nós conseguimos analisar esse presente que Jeová nos deu, a liberdade de escolha. Porque Jeová Deus, como todo-poderoso, ele poderia criar seres humanos, a sua criação. Poderia ser colocada na mente a obrigação de servir a ele. Interessante isso, né? Jeová tem o poder para nos fazer como robôs, mas ele não fez assim. Ele nos deu esse presente, a liberdade de escolha. Nós podemos decidir servi-lo ou não. Só que Jeová espera que nós possamos servi-lo. Até porque, se formos sábios, capazes de compreendermos isso, nós vamos entender que é a melhor escolha. Jeová é o nosso Criador, o nosso formador. Ele sabe muito bem o que é melhor para nós. Como um Deus amoroso, fica muito mais fácil servi-lo. Olha, um Deus amoroso, que é o nosso bem, e sabe o que é melhor para nós, por que não servi-lo? Mas mesmo assim, Jeová nos deu esse direito. Escolha, servi-lo ou não. No entanto, nós precisamos compreender o seguinte: nós somos imperfeitos. Nós não conseguimos caminhar sozinhos, ainda mais depois do que Adão e Eva fizeram, nos passaram a imperfeição. E Jeová sabe que nós erramos muito. Só que só tem um detalhe: quando você escolhe servir a Jeová, o que acontece? Você se dedica, você se dirige a Jeová e diz a Ele: eu quero servi-lo. A minha vida agora eu dedico ao Senhor. Fizemos um pacto, um acordo com Jeová. E aí é evidente que agora então Ele espera que nós possamos cumprir. E nós gostaríamos também de cumprir. Só que, como mencionado, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. E agora, como manter esse acordo? Uma vez que nos dedicamos a Jeová e falamos que nós vamos seguir suas normas, suas leis, seus mandamentos, mas nós erramos, nós pecamos. Aí Jeová providenciou um meio maravilhoso. É um escape, é um jeito da gente não ficar atormentado dizendo assim: eu nunca vou conseguir agradar a Jeová. Porque note só o que diz aqui, 1 João 2,1. Filhinhos meus, escrevo-vos essas coisas para que não cometais um pecado. Contudo, se alguém cometeu um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Conseguimos compreender isso? Jeová, ele não deseja que
possamos cometer o pecado. Mas Ele sabe a nossa formação, Ele sabe que viemos do pó, que temos o pecado em nosso corpo, sabe das nossas fraquezas. Aí Ele já pensou o seguinte: se você cometeu um pecado, saiba que forneci um ajudador. Temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo. Esse ajudador fornece uma condição para estarmos bem novamente com Jeová, porque Ele vai ler nosso coração, sabe das nossas motivações, e aí nós podemos seguir nosso caminho junto com Jeová, sem problema algum. Então, entramos agora num subtópico interessante do estudo da revista Agosto de 2024, no estudo 33, que disse assim: como a congregação em Corinto lidou com um caso de pecado grave. Então, na formação das congregações, lá no passado, depois de Jesus Cristo, começou a ter algumas situações. Olha só, nós vamos ler o primeiro relato aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 5, o verso 1 e 2. O fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual, imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Um homem está vivendo com a esposa de seu pai e vocês se orgulham disso? Não deviam, na verdade, estar de luto para que o homem que cometeu esse ato fosse tirado do seu meio? Era exatamente isso que estava acontecendo na congregação. Um homem estava cometendo imoralidade, um comportamento insolente, um comportamento imoral, e a congregação fingia que nada estava acontecendo. Isso servia de vitupério até para os de fora. Era uma desonra, porque as pessoas de fora olhavam e aquilo não era corrigido. E as pessoas não viam a gravidade daquele pecado que precisava ser corrigido. E aí foi orientado o seguinte, 1 aos Coríntios 5,13. Ao passo que Deus julga os de fora, removam do meio de vocês a pessoa má. Esse deveria ser o comportamento da congregação, remover o homem. Isso serviria de ajuda para que ele também entendesse que o seu comportamento não era mais bem visto, não era aceito. A pureza da congregação precisava ser mantida, ajudaria ele, ajudaria a pureza da congregação, manteria também os irmãos numa proteção. Porque veja o que é dito aqui em 1 Coríntios 5,11. Mas eu lhes escrevo agora para que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Não era a prática, não era a pessoa ter cometido um pecado, mas aquele que é imoral, aquele que pratica, está no ato contínuo. Essa foi a orientação. Agora, por que nem sequer comer com tal homem? Foi a orientação. Veja o que a revista disse aqui no parágrafo. Note, porque sentar para comer com uma pessoa pode facilmente nos levar a ter mais convivência com ela. Entender, compreender bem esse parágrafo vai nos ajudar bastante. Porque não é somente um ritual, sentou ali porque a mesa estava vazia, né? A cadeira estava vazia ali, sentou do lado. Não. Lá no passado, o comer, o sentar com alguém para uma refeição, envolvia muito. Facilmente poderia criar um vínculo de amizade, de aproximação, que não ajudaria para cortar o convívio, conforme foi orientado. E muitos seguiram esse conselho. A congregação entendeu bem que deveria mudar de postura e fez essa censura. Isso ajudou, porque com o passar do tempo, o apóstolo mencionou que essa pessoa mudou de comportamento. E aí é em que entra agora o subtópico. Como a congregação deveria tratar o pecador arrependido, agora com base em 2 aos Coríntios 2, 5 a 8. Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu, não a mim, mas a todos vocês, até certo ponto, para não ser severo demais no que digo. Note, essa censura da parte da maioria é suficiente para esse homem. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo bondosamente
e consolá-lo, para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Eu os exorto, portanto, a reafirmar o seu amor por ele. O apóstolo Paulo agora não estava dizendo somente para aceitar essa pessoa, não. Olha, envolvia até mais. Envolvia aquilo que Jeová deseja. Lembra lá do filho pródigo, de outros, né? Largar as 99 ovelhas e ir atrás de uma. Todo o envolvimento bíblico referente ao resgate agora deveria ser provado, porque o amor nunca acabou. Quando essa pessoa foi censurada ou removida da congregação, os irmãos não deixaram de amar. Não estavam fofocando, não estavam criando intrigas, não estavam falando mal, até porque amava. Esse amor agora deveria ser manifestado. Então, olha só, o comportamento daquele homem era que deveria ser corrigido. Agora nós estamos falando sobre o envolvimento, o comportamento dos demais, que não estavam fofocando, criando intrigas, falando, querendo descobrir como está a vida daquela pessoa. Não tinha nada disso. O verdadeiro servo de Jeová, aquele que seguia os passos de Cristo e seguia a orientação de Jeová, amava, sempre amou, estava ali, ansioso para ver a pessoa mudar de comportamento e voltar à congregação, o comportamento normal de um seguidor de Cristo, seguindo as leis de Jeová. E nesse desejo era fácil agora acolher, deveriam agora amar, consolar, perdoar, acolher, comprovar o seu amor. Esse objetivo era nobre, esse comportamento era algo que deveria ser seguido por todos os cristãos. Mas note o que o parágrafo 10 diz aqui. Já imaginou o que poderia ter acontecido se os anciãos não permitissem que aquele homem arrependido voltasse para a congregação? E o que teria acontecido se ele voltasse, mas os irmãos não mostrassem amor por ele? O homem já mostrou arrependimento, já parou com o seu erro. Se os anciãos ficassem, não, vamos dar mais tempo, vamos analisar mais, vamos ver, querendo ser Jeová, vão entrar dentro do coração dele e ver se ele está arrependido mesmo. Quem sabe mais 6 meses, quem sabe mais 1 ano. Os anciãos estariam, na verdade, agindo contra a vontade de Jeová. Se os irmãos não tivessem acolhido esse pecador que se arrependeu, eles, olha, quer ver? Dá uma olhadinha no que é dito aqui no parágrafo 11. Olha só a importância, por favor, atente para isso. Esse seria, se os anciãos não tivessem acolhido bem e voltado, essa pessoa rapidamente, se a congregação não tivesse acolhido, note o que é mencionado no parágrafo 11. Se os irmãos da congregação não quisessem perdoar aquele pecador, e é claro que envolve também os anciãos, aquele pecador arrependido, eles iam colocar sua amizade com o Jeová em risco. Por quê? Porque eles não estariam imitando a atitude perdoadora de Jeová, mas a atitude cruel e sem compaixão de Satanás. Observe, eles se tornariam ferramentas na mão de Satanás para acabar com a espiritualidade daquele homem. Vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoas que demonstravam arrependimento? Passava tempo? Eu, como ancião, já falei isso aqui em outros vídeos e vou repetir para quem não teve a oportunidade. Eu participei de uma comissão judicativa, na ocasião nós vamos falar um pouco sobre isso, mas na ocasião, comissão judicativa, e aí eu era o único ancião, 2 anciãos vieram de fora e analisaram, conversamos com a pessoa que estava ali pedindo perdão, querendo voltar ao seio da congregação. E esses 2 anciãos falaram assim, faz o seguinte, Ronaldo, você é o único ancião da congregação, mas nós, como anciãos mais experientes, gostaríamos de indicar, deixe mais uns meses aí, uns 6 meses, porque essa pessoa vai provar se está arrependida ou não. Aí a gente vai ver se ela se revolta ou não. Eu ouvindo atentamente, eu falei, meu pai Jeová, o que é isso? Ouvi atentamente, eram anciãos mais experientes.
quando encerraram, eu falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos readmitir essa pessoa. Pela atitude dela tá demonstrando arrependimento. Outra, eu não sou Jeová, eu estou aqui para cumprir os interesses de Jeová. Então essa pessoa vai ser readmitida. Ah, mas você não sabe se ela está arrependida mesmo, dá mais algum tempo. Eu não leio o coração, eu não estou aqui para deixar a pessoa mais tempo no mundo de Satanás. Quanto mais tempo a pessoa passa no mundo de Satanás, pior vai ser. A espiritualidade dela está ali, ó, sendo trabalhada e batida. Satanás vai bater nisso. Eu não vou servir aos interesses. Eu já tinha dito isso a eles lá naquele tempo. Os anciãos, não, que nós não concordamos, somos em dois aqui, embora você seja o único ancião da congregação, aqui é uma comissão. Aí começaram, porque o ego dói, né? Alguns anciãos ficam com o ego ferido, eles não param para meditar, não. Falei, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar, mas antes eu queria saber de vocês, se ela for ficar mais tempo, eu aqui, na frente dela, digo a vontade de vocês e que eu não sirvo mais como ancião. Porque eu não vou fazer parte disso. A vontade de Jeová vai prevalecer. Ficaram, né, irritados, falaram, reclamaram, mas no final concordaram. Tá bom, você que sabe, vamos ver se ela vai ser fiel a Jeová. Felizmente, até os dias atuais, ela serve a Jeová dentro da congregação. Como ela é no seu particular, o que ela faz não me interessa, porque é com Jeová. O relacionamento de uma pessoa é com Jeová. Os anciãos estão ali para dar oportunidade e que a pessoa se manifeste. Se ela vai enganar, ela engana Jeová. Se ela não mostra verdadeiro arrependimento, está enganando os anciãos, é com Jeová. Ah, mas se ela cometer novo pecado, é com Jeová e ela vai ser novamente trabalhada, tentada ajudar. Mas no mundo, afastada é que não vai ser ajudada. Então, naquele momento, chamamos e ela foi readmitida. Eu fico muito feliz de ter participado disso, porque de verdade essa é a vontade de Jeová. Então a congregação deveria acolher, deveria ali manifestar o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Se alegre, console, ajude, perdoe, mostre o quanto essa pessoa é importante. E alguns talvez perguntem assim, mas quanto tempo? Quanto tempo então precisa? Olha, anteriormente a organização orientava os anciãos alguns meses ou até anos. Agora mudou isso, mudou. É uma das mudanças que é dita aqui. Poucos meses. Porque nesse caso que é mencionado, porque a gente não pode só analisar esse caso do homem para remover e para acolher. Nós precisamos entender quanto tempo isso levou. A revista menciona que, levando em conta esses pontos, é razoável concluir que Paulo orientou a congregação a readmitir o pecador arrependido pouco tempo depois. Aí vem só uma notinha aí, ó. Talvez poucos meses dele ter sido removido da congregação. Talvez poucos meses, mas foi pouco tempo. Foi poucos meses. Algumas semanas, um mês, poucos meses. Antes, então, era orientado a analisar alguns meses ou até anos. Agora é poucos meses. Um pouco período. Porque, na verdade, veja o que o subtópico agora menciona, como podemos imitar a justiça e a misericórdia de Jeová. Nós conseguimos evidenciar de forma clara que Jeová, ele não é permissivo, ele não tolera as coisas erradas dentro da congregação. Não adianta a pessoa também fazer um acordo com Jeová, um pacto com ele, né? Se dedicar a sua vida e achar agora eu vou fazer o que eu quiser e agora eu vou fazer uma bagunça dentro da congregação, vou cometer muitos pecados e que me tolerem. Não é assim, né? Então há necessidade de se correção, há necessidade de mudança, há necessidade dos irmãos entenderem que alguns comportamentos precisam ser encerrados, mas também esse relato menciona sobre a misericórdia, além da justiça, a misericórdia. Precisamos compreender que não acolher a pessoa que voltou, os anciãos não readmitir uma pessoa, os anciãos não trabalharem o pecador, né, para ganhar esse pecador,
e mesmo quando voltar, os irmãos não tratar eles bem, não conversar, não cumprimentar, não mostrar, porque olha só, note essa ilustração da revista tão interessante. Um acolhimento sincero, genuíno, não é pro forma não. Não vá tentando fazer assim, agora deu um anúncio, eu tenho que ir lá. Não, olha, se motive com os pensamentos de Jeová. Jogue para o seu coração o que Jeová deseja. Então, quando não volta uma pessoa, ou quando não abraça essa pessoa, acolhendo sinceramente, é que estão servindo a Satanás. Aí lembra que eu tenho relatado aí, que eu frequento uma congregação, que os irmãos não conversam comigo, o ancião não conversava, vários irmãos nem sequer cumprimentavam a minha ou minha família. Por quê? Não precisamos ficar paranoicos com isso, achando que, não, é porque Satanás trabalha também. Assim como Jeová trabalha, Satanás trabalha. E alguns servem aos interesses de Satanás. Então, quando ficamos do lado desses, nós ficamos do lado de Satanás, facilmente compreendido. A gente consegue ver, segundo a revista, a quem estão servindo. A congregação serve, né, as pessoas servem a quem? A Jeová ou aos interesses de Satanás? É importante analisar isso para podermos compreender que essas orientações de nossos irmãos do corpo governante, esses que tomam a frente, precisam ser praticadas. Precisam ser praticadas. Porque senão não somos obedientes aos que tomam a dianteira. Não cumprimos a vontade de Jeová. Então, agora, mais reforçadamente, está sendo dito: não vamos permitir de verdade a prática insolente dentro da congregação de pecados, até disso, de forma dita ali, né? Pecados que não se encontram nem nas nações, estava sendo praticado na congregação. Não é um pecado comprovadamente descrito na Bíblia. Um pecado comprovadamente descrito na Bíblia. Não é aceitável. Mas também, quando essa pessoa volta, tem que ser acolhido. É isso que precisa ser praticado, porque senão Satanás é que está vencendo. Satanás está nos usando. Anciãos e demais da congregação não podem estar nas mãos de Satanás. Observem sempre o parágrafo 10 e 11 em especial. Ajuda muito bem, para que a partir desse momento nós possamos compreender mais, porque muitos são muito obedientes. Tem que parar de falar. Opa, show de bola. Tem que parar de falar. Vamos parar de falar. Vamos até falar contra ele ali, né, nos grupinhos. Mas agora acolher era uma dificuldade. Então agora está sendo reforçado. Vocês querem fazer a vontade de Jeová? Acolha essa pessoa. Acolha essa pessoa, porque do contrário estão fazendo a vontade de Satanás. Estão nas mãos de Satanás. Ajudando, fortalecendo os interesses de Satanás para que essa pessoa não se revigore espiritualmente, que é isso que eu gostaria até de mencionar. É fácil culpar a pessoa, mas será que a congregação não falhou? Será que os anciãos não falharam? Será que os irmãos não pecaram e serviram aos interesses de Satanás para que as coisas não pudessem fluir bem melhor? É bom entendermos isso antes talvez de julgarmos a atitude de alguém, né? Porque depois a pessoa enfraquece ou toma um outro rumo. Mas é isso mesmo, aí ó, o caminho da pessoa, mas o que foi feito para ajudar essa pessoa? Porque biblicamente é dito o que deve ser feito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos analisar agora, até mencionado no último parágrafo, como os anciãos podem imitar o amor de Jeová e ajudar a pessoa a se arrepender, caso cometam um pecado grave, e como a congregação deve reagir quando os anciãos decidem remover ou readmitir alguém. Vamos ver a resposta para essas perguntas nos próximos estudos. Então, no próximo vídeo, nós vamos entrar dentro dessa esfera que é mencionada aqui. Mas entendemos também, antes de encerrar, uma modificação. Não mais falaremos desassociados. E sim, a pessoa foi removida. Nós vamos analisar isso no próximo estudo, mas até outras mudanças. O que muda? Removido, desassociado? Basicamente nada, é só a palavra. Tá? Na forma jurídica é mais interessante também para a organização mostrar vai em vários processos
está seguindo ali a palavra exata da Bíblia, removido, mas desassociação é a mesma coisa, é só para se adequar melhor ao contexto bíblico. Em vez de desassociado, será removido da congregação. Dito isso, vamos fazer o seguinte, vamos à parte 4, no próximo vídeo 250, parte 4. Fique com as bênçãos de Jeová, esse é o vídeo que eu gostaria de passar a todos, que nós possamos dar atenção às orientações de nossos irmãos que tomam a dianteira na obra mundial das Testemunhas de Jeová, nossos irmãos do corpo governante. Dê atenção, porque depois vamos dizer, estão seguindo a orientação do corpo governante. Essa é a orientação. É claro que algumas modificações foram necessárias ser tomadas sim, para se adequar melhor à palavra de Jeová. E eu fico feliz que a palavra de Jeová esteja cada vez mais forte, sendo olhada e quando visto que precisa mudar, tem que mudar. Mas depois não vamos culpar, porque às vezes algumas coisas podem sair do controle dentro das congregações e aí, vamos ter que obedecer. Não, temos que obedecer a palavra de Jeová e as orientações do corpo governante se adequando mais próximo à vontade de Jeová. Então que nós e os anciãos possam dar atenção. E no próximo vídeo vamos entrar na esfera aí da comissão, que era judicativa, vamos entender um pouquinho mais como vai ser os novos procedimentos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado por sua visita ao canal. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias nas seguintes formas que aparece na tela, com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.